A gente vê várias notícias falando o Fluminense quitou uma parte dos salários, quitou, isso eu acho até uma técnica interessante. Mas você sabe exatamente quanto de salário atrasado o Fluminense tem hoje? O que falta para ele pagar? Bem, esse vídeo aqui tá saindo no dia 16 de maio e você vai ter uma atualização pelo menos até a data de hoje. Vamos embora. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Vamos embora comigo fazer esse cálculo aí, né, com base em uma triangulação de várias publicações, pra gente ter pelo menos uma noção do quanto que falta pro Fluminense estar em dia com o salário dos jogadores. Beleza? Vamos embora. Para começar, né, vamos lá, a gente sabe que o clube tá com problema e etc, mas a gente sabe que a situação é melhor, então eu preciso colocar esses dois disclaimers aqui no início. O primeiro deles é, o clube está numa situação muito melhor do que estava no ano passado nessa mesma data. Vamos lembrar, não tinha pandemia, não tinha paralisação, não tinha nada, mas, ou seja, não tinha problema com arrecadação, mas também não tinha problema com gastos, né? O problema com gastos era um pouco menor também. Era um pouco maior, na verdade. E o Fluminense chegou a junho, né, ali em vias da Copa América, tendo que quitar o salário só de Pedro para não inteirar 3 meses, inteirou 3 meses com uma série de jogadores do elenco, enfim, aquele caos total que a gente lembra. Então a situação está muito melhor do que estava um ano atrás, no final da outra gestão, porém ainda está longe do que eu considero aceitável. Ah, Gabriel, o que você considera aceitável? Salário em dia. Para mim, o símbolo básico de um clube organizado é o salário em dia. Se não tem salário em dia, já tem outros problemas muito maiores que a gente não está nem sabendo. Mas, enfim, a gente entende também que tudo é um processo. Então vamos lá. Quais que são o que está em aberto hoje? Porque qual a diferença do que está em aberto e o que é dívida? Explicando isso rápido aqui para você. Se você foi na vendinha da esquina, pegou e comprou um salgado ali, R$2 o salgado, e você falou que ia voltar de tarde e não pagou, você é uma dívida. Você tem uma dívida de R$2. Agora, se você foi numa loja aí do varejo, comprou uma televisão e parcelou em 10 vezes e você tá em dia com os pagamentos, ainda tem R$900 para você pagar, mas você não tem nenhuma prestação atrasada, você está em dia e no salgado ali você está em dívida. Então, qual que é a diferença aqui em relação a salários? O que está em aberto, o Fluminense está em dia, mas ainda precisa pagar, e o que já era para ter pagado e não pagou ainda. Vamos primeiro para tudo que o Fluminense ainda tem que pagar os jogadores, tendo vencido ou não. Os funcionários, né, eu falei jogadores, mas tem os funcionários também, que recebem até R$1.500, funcionários do clube. O Fluminense ainda precisa pagar o salário de abril a eles. O salário de abril já venceu em maio, o Fluminense ainda não pagou. Tem essa dívida. Os funcionários que recebem acima de R$1.500. O Fluminense precisa pagar o salário de abril o Fluminense não pagou ainda, mais 60% do salário de março. Esses dois casos, funcionários do clube não receberam 60% de março e 100% de abril, tanto quem ganha mais ou menos de R$1.500. Em relação aos jogadores, como que tá? Os jogadores, a situação é um pouquinho mais complexa. Mas, basicamente, jogadores no mês de março. Até fevereiro tá ali tudo quitado em relação à CLT, que é o que a gente consegue ter informações, né? Em março, lembrando que em março é 85% do salário só, porque os jogadores abriram mão de 15% por não terem jogado. Então, vamos lá. Em março tá 40% tá pago, tudo certo, show. Ou seja, falta aí 45%, né? Desses 45% que falta pagar, 20% está parcelado até o final do ano. Então o Fluminense está em dia com esse daí, beleza, não precisa se preocupar agora. E os outros 25% é o que o presidente falou que vai pagar agora em maio e que a dívida está aberta. Ou seja, o que tem de dívida aberta com o elenco de março? 25% do salário. Abril. Em abril os jogadores tiraram férias. Então, neste caso, é uma remuneração integral, 100%. Qual que foi o combinado do Fluminense? 50% vai pagar agora em maio, ou seja, 25% lá de março, mais 50% das férias de abril, 75% de uma folha salarial, né? E a outra metade vai pagar em dezembro, junto com um terço de férias. Ou seja, para facilitar, é muito número. Eu sei que é muito número, mas se puder e se confundir, você volta um pouquinho. Qual que é a dívida do Fluminense até agora, então, com os jogadores?
que ele precisa pagar, que ele já está em débito já passou a data de vencimento, ele não pagou. 25% do mês de março, 50% do mês de abril, 75% de uma folha salarial. O mês de maio, lembrando, os jogadores optaram ali, fizeram um acordo para receberem só 75%. 25% morreu porque não estão jogando e nem treinando fisicamente lá no CT. Então, numa dessa, sobra 75% para poder pagar também, porém, esse aí só vence no início de junho. Então, não há dívida ainda. Então, nesse caso, vamos lá. O Fluminense hoje, se ele tivesse hoje todo o dinheiro do mundo, mas ele só pudesse usar o que ele precisa para pagar a dívida ali dos jogadores, é 3/4, né, ou 75% de uma folha salarial que está atrasada. Não é um dinheiro muito grande para conseguir se arrumar. Qual o problema? É que em junho isso já vira já vira uma folha e meia no início de junho, quando vence maio. Então é uma dívida maior, é uma quantidade maior. Mas basicamente o atraso é esse. Tem 75% que ele já era para ter pago e não pagou ainda. Qual que é a dívida que está em aberto para poder pagar lá em dezembro? O parcelamento de 20% de maio e 50% de abril, que são as férias, 70%. O Mário Bittencourt falou, deu uma declaração falando que esses valores que é para ser pago até dezembro, tem uma cláusula garantindo aos jogadores que esses valores serão pagos até dezembro. E qual é a garantia para os jogadores disso, né, para eles poderem aceitar esse parcelamento e tal. Isso foi feito, por sinal, é um negócio bom feito pelo Fluminense, que não foi visto em muitos clubes. Os jogadores têm a garantia de que o valor será pago até dezembro. Caso não seja, eles vão ter direito a tudo que eles estão abrindo mão agora. Os jogadores que abriram mão agora de, ao todo, 40% do salário deles em um dos meses, né? 25 de maio, mais 15 de março e, enfim, se for o caso de se alongar ainda a paralisação junho, julho, vai ter outra negociação. Então é isso, o Fluminense precisa pagar isso até dezembro. É prioridade pagar até dezembro, senão os jogadores têm direito a esses valores. Bem, falei vários números de jogadores, funcionários até R$ 1.500 e funcionários acima de R$ 1.500. Qual que é o problema mais sério nesse momento? Os estagiários. Numa matéria do Globoesporte.com, de 27 de abril, os estagiários não tinham recebido em 2020. Exatamente, situação nível Vasco nesse caso. Os estagiários não tinham recebido mês de janeiro, nem fevereiro, nem março, e abril ainda estava para vencer. Resultado, após essa matéria, o clube confirmou que tinha esse débito, e vamos lembrar, né, o estagiário recebe menos do que os funcionários que recebem menos de R$ 1.500, e o estagiário, na teoria, ele não é um funcionário padrão, né? A gente não tem notícia se esses estagiários estão incluídos nesses pagamentos de até R$ 1.500, mas eu imagino que não, já que eles estavam esses 4 meses sem receber, e até agora o apoio que eles receberam vencendo o 4º mês aqui de abril, foi de R$ 240 para 4 meses de trabalho. Não é um montante muito grande, o Fluminense não sei quantos estagiários o Fluminense tem, mas a gente sabe que o custo de um estagiário é muito baixo. Então, isso deveria ser priorizado, porque se é uma pessoa que já recebe menos, ela tem que ser priorizada, porque ela depende muito mais do pouco que ela recebe do que quem recebe muito. Isso precisa de uma atenção especial do Fluminense. Já foi feita uma matéria em abril e até agora o que foi resolvido foi isso que eu falei, R$ 240 por estagiário. Pode ser que isso tenha sido resolvido ontem, anteontem, nessa semana a gente ainda não tem a noção. Porém, é fato isso. O Fluminense está em dívida e não adianta nada que tá com jogador e sempre tá pagando porcentagem de salário, que por sinal é algo que eu comentei lá no início, que é uma técnica interessante, que é, o Fluminense está sempre na mídia se você paga 30%, 20%, 40%, 30%. Você está sempre na mídia saindo, Fluminense quitou salário, agora só falta tanto. É óbvio que eu sei que isso não é intencional da gestão, né, tipo assim, vamos aqui segurar o dinheiro e vamos pagar 20% hoje, 30% amanhã. Eu sei que isso não é intencional, mas isso é uma técnica muito boa também de ser utilizada e é uma vantagem muito grande de você estar sempre na mídia pagando salário, mesmo que o salário não esteja ainda em dia. Vale a atenção do Fluminense, você agora já sabe exatamente quantos por cento o Fluminense tem. O Fluminense está com o salário atrasado? Então, só tem 75% do salário atrasado. Só isso. A gente vai entrar agora, se pegasse ali e quitar o mês de junho tudo normal, se for quitando até o normal, até o final do ano, tem menos de uma folha atrasada, menos de um mês de salário atrasado. Mas precisa dessa atenção, principalmente
com os funcionários que recebem menos, que com certeza concentram um montante muito menor de dinheiro do que porcentagens de jogadores. Beleza? Não se esquece aí de dar moralzinha no like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e ir lá ouvir o podcast do Raiz Tricolor. Dessa semana, especificamente, foi com o Hudson. Entrevistamos Hudson, volante tricolor que está em alta aí com a torcida, e o link tá aqui na descrição. Ele lá falou da época dele de início de carreira, contando a história. O Hudson é um cara bem engraçado, assim, por sinal, né? Ele contou histórias do início da carreira dele, contou por que ele veio pro Fluminense, como que ele veio pro Fluminense, inclusive essa questão de salários, etc. Ele até aborda superficialmente lá no podcast também, falando do projeto que o Fluminense tinha, de como atraiu ele o projeto. Falou sobre a questão dos cartões amarelos, ele ter tomado muitos cartões amarelos no início do ano, de que isso não é normal pra ele. Falou sobre o posicionamento, que eu daí coloco ele em campo, enfim. Entrevista muito legal, o bate-papo que a gente teve com ele. O link tá aqui na descrição, você aperta e ouve no Spotify ou no agregador normal aí seu de podcast, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!